Fala, meu querido, tudo bem? Está começando mais um estudo de Marcos, capítulo de número 10 hoje, onde a gente tem tido, o propósito nesse tempo de gravar vídeos, visto que eu estou de férias. Estou com a minha família possivelmente viajando, descansando um pouquinho, mas estamos deixando esse vídeo gravado já para que a gente continue todas as quartas-feiras, como a gente tem feito, o estudo do Evangelho de Marcos. E é importante que você leia o Evangelho de Marcos, anote as suas dúvidas, para que juntos a gente possa ir aprendendo e enriquecendo o conhecimento das Sagradas Escrituras, principalmente começando nesse propósito de ler livros bíblicos, começar obviamente pelos Evangelhos. Apesar da Bíblia estar em Mateus, Marcos, Lucas e João, o primeiro evangelho escrito foi o evangelho de Marcos. Marcos foi discípulo de Jesus, não escolhido entre os 12, não era um discípulo que posteriormente viraria apóstolo, é um discípulo que foi ganhado pós-morte e ressurreição de Jesus, mas ganhado pela igreja primitiva, mas ele escreveu uma biografia sobre Jesus aos pés dos discípulos, principalmente, acreditamos, aos pés de Pedro. E isso dá todo o valor e crédito ao Evangelho de Marcos, porque é praticamente uma biografia de Simão Pedro sobre a história de Jesus. Estou vendo aqui um mosquitinho. Ele vai pousar na câmera ali. Então, por isso que o Evangelho de Marcos ele é confiável, porque é uma fonte que foi escrito, um livro que foi escrito aos pés daqueles que viveram pessoalmente com o Mestre, tá bom? Hoje a gente vai ler o capítulo 10, a gente terminou o capítulo 9, dizendo que os discípulos deveriam ser sal, deveriam com a luz de Cristo temperar o mundo, com os valores, com os princípios de Deus, temperar o mundo, é um símbolo, claro. E hoje a gente começa no capítulo 10. Vale lembrar que a gente já tinha dito que Marcos cita 3 grandes viagens de Jesus, 3 grandes trajetórias de Jesus entre a Galiléia e Judéia. Em Marcos capítulo 10, Jesus está já descendo descendo para Jerusalém, tá bom? Para se encontrar para entrar, melhor dizendo, em Jerusalém, tá bom? Quero mostrar para você que uma das referências que são citadas, eu acabei esquecendo de colocar para você, mas não tem problema que eu coloco aqui agora, rapidamente, para você dar uma olhada aqui no Rio Jordão, tempos de Jesus, e colocar numa imagem melhor para você compreender. Pegar um mapa aqui, abrir, bom, para você compreender aqui, ó. Deixa eu trocar de tela agora. Tá vendo aqui, ó? Esse é o Rio Jordão. Ou seja, possivelmente Jesus estava do lado de cá, tá bom? Lembra que ele teve um percurso entre aqui, a gente falou sobre as cidades que Jesus percorreu aqui, Tiro e Sidom. Depois Jesus possivelmente realizou milagres, a segunda multiplicação de pães, possivelmente por essa região aqui também. E talvez o que o texto está dizendo é que Jesus está atravessando o Rio Jordão, ou seja, saindo desta área, vindo para a área de Israel. E Jesus vai fazer agora o trajeto da direita, no caso do vídeo, para a esquerda, do leste para o oeste, e depois ele vai descer, tá bom? Essa é um mapa atual, Você tem o Líbano, Síria, Jordânia, Israel, Cisjordânia, Mas tá vendo aqui, ó? Jerusalém tá bem aqui, ó, nessa estrelinha aqui, tá vendo? Mas no tempo de Jesus, a geografia continua a mesma, o rio continua no mesmo lugar, desde o tempo de Jesus, só para você entender que Jesus saiu desse lado e atravessou para esse lado de cá, perfeito? E depois ele desce a Jerusalém, onde ele faz a sua entrada triunfal, e assim Jesus Cristo, no relato de Marcos, ele finda o seu ministério, tá bom?
ele cumpre o seu ministério, esse ministério didático, esse ministério educativo, esse ministério de ensino, né, esse ministério profético, ele finda, né, essa parte. Aí agora entra, né, já no final do ministério de Jesus, na sua últimas semanas aqui, até a entrada em Jerusalém, né, que vai acontecer páginas depois aqui, ó. Logo no capítulo 11, verso 1, já é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, uma semana antes de sua morte e ressurreição. Tá bom? Vamos à leitura do texto para a gente então começar a aprender sobre Marcos. Pegue a sua Bíblia, faça as suas anotações. Como é um vídeo, não é uma live, você pode usar os comentários do próprio vídeo, depois disponível no YouTube. A partir do momento que você faz uma pergunta ali, o YouTube me notifica e eu respondo a você, tá bom? Então fique, né, na paz. Qualquer pergunta que você tiver vai ser respondida sem nenhuma dificuldade, tá bom? Marcos capítulo de número 10, a partir do verso de número 1, diz assim: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia. Fez esse trajeto, como a gente falou, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo as ensinava segundo o seu costume. Está chegando o final do propósito de Jesus de ser esse educador. Mas enquanto ele não entrava em Jerusalém, né, enquanto não chegava essa última semana, obviamente que Jesus continuou fazendo todas as coisas. Agora vamos lá, um texto muito interessante aqui, que começa no verso 2. E, aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele respondeu: quem vos ordenou, o que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por esta causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito o mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são, né, dois, mas uma só carne. Portanto, verso 9. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre esse assunto, e ele disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Vamos compreender esse texto, porque esse texto é uma salada de informações que pode caminhar numa direção muito fora das Escrituras e muito fora daquilo que Jesus Cristo quis nos explicar, tá bom? Que é com relação ao divórcio, né? Que é um trecho que a gente sabe que Jesus Cristo explicou por causa de problemas que aconteciam em Jerusalém com essa questão do divórcio. Primeira coisa que você precisa entender, que Deus odeia o divórcio, né? Isso está em Malaquias, né? Malaquias 2. Deixa eu passar a tela aqui que eu estou falando, não passei a tela, né? Tá lá em Malaquias, pegando aqui, dá um tema aqui para você, que a gente agora está falando sobre o divórcio, tá bom? Então, deixa eu botar meu celular no silencioso, que eu estava pegando as minhas anotações aqui no celular. Deus odeia o divórcio. Isso Deus deixou claro para nós em Malaquias, tá bom? Existem alguns textos que vão falar sobre isso, tá bom? O texto de Malaquias 2,16 é o texto que Deus está falando justamente sobre o divórcio, que ele não é... O casamento foi feito como algo abençoador à vida humana. E o divórcio rompe com um propósito de bênção, um propósito de união. Quando a gente pensa na conjectura homem e mulher, né, quando a gente pensa na ideia do homem e na ideia da mulher, existe uma
uma série de diferenças de todas as formas e de todas as naturezas entre o homem e a mulher. A Bíblia diz que, de alguma maneira, quando os dois se juntam, eles se completam. Entendeu? E a Bíblia esclarece para nós que essa completude do homem em sua mulher e da mulher para com o homem se dá tanto em aspectos físicos quanto em aspectos emocionais, quanto também em aspectos espirituais. Espera aí que eu estava querendo lançar um R aqui. E eu vou explicar isso aqui de uma forma que você vai entender. Aspectos físicos. Você pode ver, por exemplo, que muitas vezes o homem ele é dependente de uma visão periférica feminina, já viu? Você já deve ter passado por isso. O cara que fala assim, amor, o leite não está na geladeira. Aí ela vem e fala, tá sim, eu coloquei aí em cima. Aí ele fala, não tá. Aí ela sai de onde está, abre a geladeira, pega o leite e entrega na mão dele. A mulher ela tem uma visão periférica melhor. É um aspecto físico, tá? É um aspecto físico. A mulher ela tem uma percepção ao redor, às vezes muito melhor do que o homem. O homem tem, por exemplo, uma facilidade melhor de senso de direção e localização, não é? Você pega, por exemplo, um mapa, por exemplo, às vezes o homem bate o olho e ele já entendeu o mapa. E às vezes algumas mulheres têm dificuldade, por exemplo, com relação à localização de mapa, visualização nesses sentidos. Por exemplo, passou 3 anos atrás uma rua, geralmente o homem lembra, a mulher já tem um pouco mais de dificuldade. Claro que tem exceções, claro que existem milhares de pessoas diferentes no mundo, mas a gente vê que esses padrões, de alguma maneira, eles se repetem de acordo com, né, as famílias, de acordo com os depoimentos. Então essas experiências mostram para nós que o homem completa a mulher e a mulher completa o homem. Os dois, quando eles estão no propósito matrimonial, eles são uma grande bênção um ao outro. O homem fornece o aspecto físico na relação, por ser nitidamente, fisicamente, né, muscularmente mais desenvolvido, até uma discussão sobre a questão da participação de homem trans em competições femininas. Não sei se você já viu algumas discussões sobre isso. Não é pelo fato de não aceitar, né, a opção sexual. A discussão que se faz com relação a isso é justamente porque os homens, né, por causa do desempenho masculino e da biologia do corpo masculino, da testosterona, da produção muscular, da força muscular, eles se sobressaem, né, em relação às mulheres. A gente viu, por exemplo, cenas vergonhosas de homens trans que se identificam como mulheres, não por causa da sexualidade, que a gente diz isso, mas por causa da condição genética, ganhando, por exemplo, corridas de bicicleta, ganhando levantamento de peso e ganhando medalha de ouro. Quer dizer, é uma injustiça biológica contra as mulheres. Porque existe o fator físico diferente. Então, o homem completa a mulher completa o homem. Os dois se completam emocionalmente, porque eles aprendem a conviver juntos, eles aprendem com as suas diferenças, eles aprendem a lidar com suas emoções, eles aprendem um com o outro, que tira o outro do sério, não é? Então, há um aspecto de crescimento emocional quando você tem um alguém, né, junto de você. E há também um crescimento espiritual. Você pode ver, por exemplo, que muitas pessoas que seguem um credo, e aí eu vou dizer credo, eu não vou nem falar sobre o cristianismo, mas às vezes você tem pessoa que tem um credo religioso, um homem, às vezes esse credo religioso é tão forte que ele acaba arrastando a sua esposa. Às vezes a mulher tem um credo religioso tão forte que ela acaba também arrastando o seu marido. Paulo diz, por exemplo, que a esposa consagrada a Deus, por causa justamente dessa união que também é espiritual no matrimônio, ela abençoa o seu marido.
entende? Ela santifica o seu marido, porque ela traz valores, princípios, ensinos, questões que obviamente trazem uma diferença muito grande, não só no relacionamento, mas também na união dos dois. Perfeito? Então você tem um complemento, né, que o matrimônio traz à vida do casal, que é obviamente uma grande bênção, tá? A ideia aqui do matrimônio é uma bênção, tá? E o matrimônio foi criado por Deus, tá bom? Foi Deus que criou macho e fêmea, os criou para que eles juntos eles se completassem mutuamente, tá bom? Quando a gente fala de divórcio, a gente fala de alguma maneira dessa perda, tá? Por isso que Deus ele não gosta de divórcio. Ele sabe que o divórcio traz uma afetação direta nisso aqui, né? Que acaba também atrapalhando o desenvolvimento do homem e da mulher como um ser mais completo na Terra. Sem dúvida alguma, uma mãe com um pai, né? Uma mãe casada com o pai da sua filha ou do seu filho presente, ela é uma mãe muito mais completa, não é? Para educar o seu filho. Assim como o pai com uma mãe presente, ele é muito mais completo para educar o seu filho e para todas as áreas, tá bom? Então, Deus é contra o divórcio, mas a gente precisa entender que o matrimônio é criado por Deus, mas existe um misticismo religioso ou um romantismo equivocado na cultura gospel nossa que transformou Deus, e é importante a gente começar a corrigir isso, numa espécie de cupido. Lembra do Cupido? Cupido é aquele anjinho que fica com uma flecha, não é? Flechando o coração das pessoas, e a gente fica colocando Deus como o Cupido das relações. A gente tem que entender que o matrimônio, especificamente, ele é uma relação que ela é abençoada por Deus, mas é uma relação humana, tá? Humana. E como relação humana, ela parte sob o princípio da liberdade humana, tá bom? Da liberdade, do princípio do homem livre escolher o que ele quer para a sua vida, tá bom? Às vezes a gente ouve algumas músicas, algumas reflexões, né, que, por exemplo, a gente tem uma música que a gente canta, simbolicamente pode cantar, não tem problema nenhum. Mas a gente canta aquela música, Deus uniu as nossas vidas de uma vez, não é? Parece que Deus pegou, né, citando a minha vida como exemplo, né? Parece que Deus pegou o Fábio, né, pela orelha, sem o princípio do exercício da liberdade, né? E coitada da Rafa, não é? Aprisionou, né, o Fábio na Rafa e fez da Rafa agora passar esse perrengue por toda a vida terrena para estar casada com o Fábio. Parece que Deus uniu, entendeu? Foi uma unção, uma união, perdão, né, de Deus que pegou o Fábio pela orelha, a Rafa pela orelha e botou no altar. Isso não existe, tá? Isso não existe. Matrimônio não tem nada a ver com isso. Matrimônio que a Bíblia está citando está falando sobre o casamento, tá bom? Sobre a ideia do casamento. O casamento é uma ideia divina e é uma ideia abençoada por Deus. Mas todo casamento é abençoado? Não. Por quê? Porque o casamento precisa ser um casamento consagrado ao Senhor. Vou dar um exemplo para você entender de forma prática. E o Fábio, vou dar um exemplo, o Fábio aqui, ele não quer saber de Deus, tá bom? Então, a cruz aqui, Fábio, e a cruz aqui da Rafa. Com a Rafa, existe um amor pela cruz, mas o Fábio não quer saber de cruz. Fábio quer saber de todo tipo de vida desregrada, desvairada, com comportamentos completamente equivocados de pecado, de raiva, de ira, de adultério, de ofensas, até de às vezes agressões. Esse casamento vai ser abençoado? Não.
O casamento não vai ser abençoado. Não é porque Deus criou o casamento que todo casamento é abençoado, sabe? Senão Deus abençoa o pecador na prática do seu pecado. Ou seja, a gente não recebe as bênçãos de Deus por mérito, mas obviamente também que a gente vê na Bíblia que muitas coisas acontecem na nossa história como resultado daquilo que nós mesmos plantamos. E também daquilo que nós plantamos no nosso relacionamento com Deus. Entende? Então o casamento é abençoado. O casamento vai ser abençoado porque a Rafa está se consagrando a Deus. Não, o casamento vai ser abençoado quando o Fábio e a Rafa, unidos, buscarem a cruz de Jesus. Aí o casamento passa a ter a iluminação do Espírito Santo sobre a vida dos dois. É importante a gente entender isso porque a gente criou na concepção, primeiro na concepção medieval católica, uma herança católica, de que como o casamento é um sacramento, ele é uma bênção de Deus independente do que você faça. Não é verdade. O casamento não é uma bênção independente do que você faça. Não existe isso, tá? Lógico que a gente tem que tomar cuidado com a relação da meritocracia, que não existe com Deus. Deus age apesar de nós, apesar dos nossos pecados. Mas casamento não é abençoado, entendeu? Porque Deus vai colocar a mão de qualquer maneira, e independente do que eu faça, meu casamento vai ser abençoado, porque é Deus que está na história. Não é assim, tá bom? Casamento é relação humana em liberdade, tá bom? O que a gente aprende com isso? Que o Fábio aqui, né, eu vou apagar esses riscos todos aqui, o Fábio que está aqui, ele escolheu estar casado com a Rafaele. E ele até hoje continua escolhendo estar casado com a Rafaele. E Rafaele continua escolhendo casar com o Fábio e continua escolhendo continuar casada com o Fábio, mesmo que nós não entendamos como. Não é? Mas a ideia aqui é que casamento não é sacro. Casamento é abençoado se os dois se unem no propósito de servir ao Senhor. Tá bom? É importante primeiro a gente entender esse aspecto. Porque, por exemplo, não, todo casamento é abençoado porque Deus fez o casamento. Então todo casamento é bênção. E é Deus que sim escolheu a minha esposa e é Deus sim que escolheu o meu marido. Vamos lá, vou dar um exemplo simples como que você pode ser pego pelo pé com relação a essas afirmações. Aqui, ó. Minha caneta aqui. Vou pegar aqui, ó. Vamos escrever aqui o José e a Maria. Perfeito? O vídeo vai ficar longo, mas eu quero deixar essa definição mais esclarecida possível, tá? José e Maria. Perfeito? Aí a gente começa com essa história. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, o Deus Cupido, né, que flechou o coração dos dois. Né? Beleza, a gente romantiza essa ideia de que o casamento é um propósito que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo para José e para Maria. Aí, passa-se 7 anos, José descobre, né, que Maria tem um amante. Tá bom? Maria tem outro homem, tá bom? O Ricardão, coitado dos Ricardos, né? Mas Maria tem outro homem, tem outro amor, um outro ser na vida dela. E José descobre que nesses 7 anos, Maria não teve um relacionamento com o seu amante de forma... assim, foi uma vez. Não, eles já estão juntos há praticamente 2 anos, entendeu? E aí José, ele fica em crise, porque José vai perguntar assim, poxa, não foi Deus que nos uniu? O casamento não é uma bênção de Deus? Então por que que Deus permitiu que o meu casamento fosse destruído? Se o casamento é uma união, José e Maria foram unidos porque Deus quis, Deus uniu as nossas vidas de uma vez, né? Se foi vontade de Deus objetiva, é um outro princípio que a gente pode explicar depois, mas um princípio objetivo de Deus de juntar José e Maria, por que José então foi adulterado? Estaria Deus em concórdia com o pecado de Maria? Será que quando Deus juntou José e Maria,
dizendo que era propósito e plano de Deus, será que Deus não sabia que 7 anos depois, no caso aqui 5 anos depois, Maria começaria um relacionamento extraconjugal? Então essa ideia de que o casamento de José e de Maria é uma união de Deus, ela é muito complexa, porque se você afirma isso, você está dizendo que o pecado de Maria também é um pecado cometido por Deus, porque se ele sabia que Maria ia adulterar, entendeu? Então a gente tem que entender que a gente tem que quebrar primeiro a ideia dessa concepção romântica desse Deus cupido que não existe, tá? Importante você entender isso de uma vez por todas, porque a gente tem uma ideia muito grega, né, do cupido, somada a uma concepção católica do casamento sacro, que faz uma confusão na cabeça das pessoas e faz, obviamente, com que as pessoas entendam que o casamento é de Deus. E aí, quando as pessoas acabam, né, falhando, né, adulterando, cometendo pecados de várias naturezas, as pessoas ficam desesperadas e questionam Deus, falando, poxa, eu estava na igreja, eu estava buscando uma mulher de Deus, eu consagrei meu casamento a Deus, eu fiz um culto, né, de casamento, oramos, pedimos a bênção, mas poxa, por que que o meu casamento acabou? E as pessoas elas não entendem que casamento é bênção quando o marido e a mulher estão consagrados ao Senhor, tá bom? Entenda isso para você não ser enganado, tá bom? E entrar num casamento sem a ideia, só trabalhando com a ponta da caneta aqui, para você não entrar no casamento sem a verdadeira compreensão de que casamento é bênção quando eu primeiro sou bênção e consagro a minha vida a Deus. E depois a minha esposa também é bênção e consagra a sua vida ao Senhor, tá bom? O matrimônio Deus abençoa, o matrimônio, a união, a família Deus abençoa, mas a relação entre os dois é uma relação humana e como toda relação humana depende necessariamente do que você está fazendo, tá bom? Compreendendo isso, vamos ao texto. Qual é o problema na época de Jesus? Alguns fariseus lançaram essa pergunta para Jesus sobre o divórcio, porque essa pergunta é o caos, entendeu? A gente está discutindo sobre isso e você pode ter certeza que tudo isso que eu expliquei aqui vai ter pelo menos uns 400 pastores que vão dizer completamente diferente de tudo isso que eu disse, tá bom? Ou seja, botando Deus como culpado de vários adultérios e agressões físicas e tudo de ruim que acontece dentro de casa. Mas vai ter pastores que vão continuar afirmando essas babuzeiras por aí sobre casamento como se Deus fosse um cupido, um anjo grego, né, flechando o coração das pessoas. Em primeiro lugar, você tem o texto de Malaquias, que Deus odeia o divórcio. Os judeus fizeram um teste com Jesus. Qual era o teste? O texto do verso 2 do capítulo 10 diz assim: aproximaram-se alguns fariseus e o experimentaram, porque o divórcio sempre é uma discussão. Qual o texto que eles estavam usando? Eles estavam usando o texto de Deuteronômio, capítulo 24, é isso mesmo, 24, de 1 a 4, que fala sobre adultério, mas fala também sobre a carta de divórcio e o direito do homem de se divorciar. Uma sociedade muito patriarcal, é engraçado que o homem tinha o direito de se divorciar, mas as mulheres não tinham, né? E na época de Jesus, existem relatos em livros da época de que se o judeu olhasse para o pé da mulher e achasse que o pé da mulher era muito feio, ele largava ela, entendeu? Então, o que estava acontecendo na terra de Israel na época de Jesus? O homem, seguindo o texto, uma interpretação errada, entendeu? Porque o texto lá de Deuteronômio diz que se a mulher tiver alguma questão vexatória, alguma questão constrangedora ao marido, ele pode dar a carta de divórcio. Mas essa questão constrangedora, vexatória, não é banalidades, né? Tem que ser entendida, quando Moisés explicou isso, como questões vexatórias, muitas vezes ligadas à relação matrimonial e sexual do casal. Então o texto está falando sobre adultérios, romances, conversinhas, paqueras, o lado, por exemplo, da lascívia, sabe, da sensualidade, dessa mulher que, não é, ela ainda não fez, mas ela está
ela se promove a todos os homens. É sobre esses aspectos que possivelmente a gente interpreta o texto de Deuteronômio capítulo 24. Mas o judeu pegou esse texto, interpretando ele de forma literal, de que qualquer constrangimento que ela me desse, eu daria a carta de divórcio para ela, e ela, com essa carta de divórcio, ela ficaria, segundo o texto, impossibilitada até mesmo de casar novamente. Porque eu dei a carta de divórcio justificando que ela estava cometendo coisas erradas. Então, os judeus na época de Jesus faziam dessa questão do casamento, dessa questão do divórcio, um bem comum. Um bem comum não, mas um bem pessoal do homem. E muitas vezes o judeu fazia o quê? Ele está com a Dona Maria. A Dona Maria está lá com ele há muitos anos, né? Mas agora ele viu, né, a outra irmã Maria, mais nova, mais bonita, não é? Sem filhos. O que ele faz com a Dona Maria velha? Manda embora, entendeu? Fala que o pé tá feio para poder casar com a Maria mais nova. O judeu fazia isso direto na época de Jesus, tá? Existem documentos que explicam isso na época de Jesus. Os fariseus, eles respondem isso para Jesus. Eles dizem no verso 4, olha só, eles dizem assim: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar as nossas mulheres. Mas será que Moisés disse isso mesmo? Mas não foi isso que Moisés disse, não, tá bom? Moisés disse que eram questões vexatórias, constrangedoras, que estivesse ligado à confiança, ao matrimônio, ao adultério, a cobiçar o homem do próximo, o homem de outra relação, fora do matrimônio. O texto está falando sobre máculas do matrimônio e não motivos banais, tá bom? É importante entender isso, porque aí a partir dessa afirmação a gente começa a interpretar o texto de forma correta. Jesus disse o seguinte: por causa da dureza do vosso coração que ele deu esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus fez homem e mulher, e por isso deixará o homem ao seu pai e unir-se-á à sua mulher. Ou seja, aqui, ó, unir-se-á à sua mulher. Essa união aqui, ó. Tá bom? Essa união aqui, a palavra que é citada aqui é jungir. Estranho, né? Mas é essa palavra aqui, jungir. Tá? Aí você vai falar, pastor, que palavra é essa, tal de jungir? Jungir, segundo Jesus, né? A ideia de jungir aqui é unir matrimonialmente, tá bom? Esse é o significado da palavra jungir. Então Jesus diz que o homem deixará a sua mulher, o seu pai e sua mãe, e vai unir-se com a sua mulher, ou seja, jungir com a sua mulher, e os dois serão uma só carne, porque, como nós falamos, eles se completam em aspectos físicos, emocionais e espirituais, tá bom? Então eles se completam. E eles serão, desse modo, uma só carne. Ele, verso 9, Jesus diz: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí vem outra coisa, que é esse verso que às vezes é muito mal interpretado. O que Deus jungiu, não separe o homem. Ou seja, Deus não quer que nenhum matrimônio seja rompido, tá bom? É o desejo de Deus. Por que eu estou explicando isso? Porque tem muita gente até hoje pregando que você não tem direito de se divorciar. E se você se divorcia a primeira vez, você não pode casar pela segunda vez. Tem cada coisa, gente, porque justamente na cabeça desses pastores, o matrimônio, o casamento, como a gente colocou aqui, né, é relação Deus-Cupido. Eles não entendem a relação casamento como uma relação humana em liberdade, tá bom? Não confundamos liberdade com libertinagem. A liberdade de você escolher os caminhos que você quer tomar, tá bom? E é assim até hoje. Quantos casamentos que às vezes a gente, até como pastor, e você também talvez que tenha um pouco mais de experiência de vida, que você olha e fala assim, não vai dar certo. Mas as pessoas são livres, tomam as decisões e
não dá certo. A gente já tinha visto, mas acaba não, né, se concretizando aquilo que a gente tinha visto. Não que a gente desejava que as coisas não dariam certo, mas a gente vê que, sabe, como diz outro, a roda não está rodando como deveria, não está caminhando na direção certa. Você sabe que uma hora esse carro vai sair da estrada. Então, é uma relação humana. E aí muita gente diz, não, divorciou, não pode casar de novo. Já ouvi vários pastores até hoje explicando isso. Não, se você se divorciou, você é um pecador diante de Deus e você não pode mais ter nenhum relacionamento, porque Deus disse que o que Deus uniu jamais separará o homem. Não é? Errado, meu querido. O que Jesus está dizendo é o que Deus uniu, perfeito? Que é o quê? O matrimônio. Tá bom? Ou seja, não quebrem o matrimônio. Não quebrem o matrimônio. Não corrompam o casamento. Não destruam o casamento. Não separe, não quebre, não macule aquilo que Deus criou. E óbvio, nesse sentido, sob esse aspecto, Deus não quer separação. Mas como existe a liberdade humana, também existe o divórcio, tá bom? E aí surge a última explicação a respeito desse texto para a gente finalizar. Que aí vem uma pergunta, mas pastor, quando podemos nos divorciar? Tem gente que diz o seguinte, eu já ouvi pastores assim, falando isso claramente. Vamos supor que a pessoa teve um primeiro casamento, né? Vamos de novo José e Maria como exemplo, tá bom? José e Maria foram casados, mas se divorciaram, perfeito? Não vou explicar com relação a, absolutamente nada, só vou dizer a respeito disso. Maria pode casar de novo? Segundo a cabeça de alguns colegas, Maria só poderia, ou José só poderia casar de novo, se fosse por motivo de viuvez, tá bom? Deixa eu consertar esse, viúvo, viuvez ou viúva, ou por motivo de adultério, tá bom? Seriam as duas questões. Essa aqui, a gente costuma dizer que essa aqui é a lei do divórcio. Perfeito? O que a Bíblia diz sobre divórcio no Antigo Testamento e no Novo Testamento, com Jesus aqui nesse texto, esse texto está correlacionado também em Mateus e Lucas, é que, salvo a questão da viuvez para você casar novamente e a questão do adultério, são as únicas possibilidades que você teria para casar-se novamente. Você ter perdido a pessoa que você se casou ou, por alguma razão, você ter sido traído. Só que as pessoas esquecem que a lei do divórcio ela está debaixo de duas leis. Quando a gente estuda sobre o divórcio ele é uma questão dada por Deus, um condicionamento dado ao homem, justamente pela dureza de coração, como o próprio Jesus está dizendo. A dureza de coração é o quê? Pecado, meu querido. Nós somos pecadores. Então Deus dá a lei do divórcio como uma concessão, como um direito humano de tomar essa decisão. E a lei do divórcio, ela está diretamente ligada, trocar de cor, à lei do mal menor. O que é esse negócio de lei do mal menor, pastor? Quando a gente pensa em divórcio, a gente pensa no seguinte, por que a pessoa está se divorciando? A pessoa está se divorciando, e isso é um ponto importantíssimo, a pessoa está se divorciando para ela não continuar com uma vida adúltera. Como assim, pastor? Quando o marido adultera, por exemplo, quando José adultera e Maria sabe e ela é conivente
com esse triângulo amoroso, ela é adúltera. Tá bom? Porque ela é participante, ela é co-participante dos erros do seu cônjuge. O texto bíblico diz, em Hebreus, que o leito conjugal deve ser sem mácula. Então não nos enganemos. Quando nós sabemos que o nosso cônjuge está em pecado e nós somos condescendentes com esse tipo de coisa, nós estamos em adultério junto com ele. Tá bom? A mesma coisa. É a mesma coisa de você permitir que o seu marido saia de casa com uma outra mulher. É a mesma coisa, porque você sabe. Então, a lei do divórcio ela está diretamente ligada com a lei do mal menor. Qual é a lei do mal menor? Ao invés de permanecer nesse adultério e nessa vida de destruição, lembra? Dessa vida de destruição espiritual. Lembra que nós falamos que isso está ligado diretamente na relação dos dois? Nessa destruição emocional, porque um casamento respaldado em adultério é um casamento emocionalmente destruído, as partes ficam destruídas. A lei do mal menor diz o seguinte: é melhor o divórcio. Entende? Antes a sua espiritualidade ir à ruína, antes que o seu emocional vá para o brejo, é melhor o divórcio. Entendeu? É melhor o divórcio, claro que é, sem sombra de dúvida. Também é importante você entender que a lei do divórcio e a lei do mal menor mudar de cor. A lei do divórcio e a lei do mal menor, elas estão sujeitas a uma outra lei, tá bom? Os dois estão sujeitos a uma outra lei, que é a lei da vida, tá bom? Que tem pastores que não falam, eu não sei por quê, mas a lei da vida, ela corrobora e ela é mais importante do que a lei do mal menor e do que a lei do divórcio. O que é a lei da vida? Por exemplo, eu tenho um relacionamento, né? Deixa eu voltar aqui. Eu tenho uma relação tóxica. Entendeu? Eu me casei com uma pessoa, mas eu descobri que essa pessoa, ela, com o seu comportamento, com as suas palavras, com as suas ações, ela está me matando. Entende? Ou seja, ela está emocionalmente, ela está espiritualmente, ela está, às vezes, não é? Fisicamente, né? Porque isso aqui pode ser física ou verbal. Ela está me agredindo fisicamente, verbalmente. Ela está colocando a lei da vida à prova. Quando isso existe na relação, o divórcio ele se torna a opção mais sensata. Entende? Por quê? Porque é a lei da vida. A sua vida está sendo colocada à prova, sendo colocada em xeque no seu relacionamento. Relacionamento tóxico, ele é altamente destrutivo. Relacionamento com agressão física e verbal, ele vai contra a lei da vida. Nós temos, por exemplo, no Espírito Santo, onde nós estamos, uma contingência enorme de casos de homens que matam mulheres, o feminicídio, não é? Então nós temos que entender que, nesses casos, o adultério ele deve acontecer.
Deve acontecer, porque está ferindo a lei da vida. Entende? E muitas vezes eu vejo, às vezes, assim, pastores, de uma forma ignorante, dizendo para as pessoas: não, vamos orar pelo seu marido para que ele se converta. Se converta ao quê, meu querido? A mulher, ela está numa relação de adultério. Ela sabe que o marido tem outra mulher e ela é conivente com essa destruição da sua própria família. Aí eu pergunto, vamos lá, aqui, ó, deixa eu pegar outra cor. Nessa relação aqui, como ficam os filhos? Por exemplo, o que os filhos estão aprendendo dessa relação que o pai tem outra mulher e a mãe é conivente? Qual é o testemunho que uma família dessa dá? Aí a gente fala assim: não, o divórcio é proibido por Deus porque é só quando é viúvo ou quando é adultério. Não, meu querido, você está completamente errado. Se você ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 7, faça essa análise, que você vai ver que Paulo diz: não existe luz com trevas. Entenda que luz com trevas não é crente de igreja. Existem muitos casamentos que você tem duas pessoas que são de igreja, que são batizados, que são servos do Senhor Jesus Cristo, mas um deles é trevas. Um desses é um diabo na vida da sua esposa. Um desses é um diabo na vida do seu marido. Isso é casamento para quem? Para Deus? Isso é uma relação de bênção para quem? Para Deus? Quantos casamentos que a gente tem dentro dos nossos currais evangélicos, como dizem alguns pastores, que são verdadeiras mentiras. Os casais, eles não namoram, eles não se respeitam, eles não têm intimidade, eles são frios, distantes, são quase inimigos que assinaram um tratado de paz para morar na mesma casa. E chamam isso de casamento. E pior, estão ensinando que isso é casamento para os seus filhos. Mas por causa da concepção religiosa de que o divórcio para o ser humano é uma maldição e vai contra a vontade de Deus, eles preferem destruir-se um ao outro, eles preferem destruir a concepção dos seus filhos a respeito de casamento para não ficar de mal com Deus. De mal com Deus? Como assim, meu querido? Aonde? Volta aqui, ó. Aonde você viu nas Escrituras que Deus quer que você sofra o maior mal? E aonde você viu nas Escrituras que Deus prejudica a sua vida? Aonde? Aonde? Nesses casos, meu querido, o divórcio se faz uma decisão pessoal, livre e muitas vezes uma decisão sábia de pessoas que querem resolver as suas vidas. E isso tudo, meu querido, só acontece porque o ser humano é pecador. Por isso que Jesus está dizendo, é por causa da dureza do vosso coração. E você acha que nós que estamos na igreja, nós não temos o coração duro? Claro que temos. Acabei de falar que casamento é bênção quando eu sou de Deus e quando a minha mulher é de Deus. Se os dois não são de Deus, não tem casamento abençoado. Não tem conversa. O matrimônio é criado por Deus, é uma bênção. Deus criou o matrimônio, é uma bênção. Não devemos romper com o matrimônio, amém. O que Deus uniu não é para separar, amém. Mas nestes casos colocados aqui, isso se faz necessário para que se preserve a fé, para que se preserve o testemunho cristão, para que se preserve... Quantos casais que dentro de casa, meu Deus, a gente escuta cada coisa. Casais que dentro de casa eles se xingam de uma maneira que às vezes nem a esposa nem o marido com o inimigo faz isso. E os vizinhos estão ouvindo, e os filhos estão ouvindo, e o testemunho cristão vai para o ralo. E esse negócio que você serve a Jesus, seus vizinhos ficam ouvindo falando, olha lá, estava na igreja louvando ao Senhor,
Mas o marido só falta chamar de santo. A mulher só falta chamar de cão. Isso é testemunho cristão? Isso é casamento de Deus? É esse aí o casamento que a gente canta? Deus uniu as nossas vidas de uma vez. Não uniu não, meu querido. Você escolheu. Você escolheu. É liberdade humana. O que me prende é estar casado com a minha esposa, minha aliança aqui, né? O que me prende é estar casado com a minha digníssima. A minha vontade. Nada me impede de amanhã falar assim, ó, acabou. Entendeu? Nada me impede. Nem Deus. Você acha que Deus vai descer do céu e falar, não, se você fizer isso, perderás a salvação, incrédulo. Não, nada disso. É uma decisão humana. A lei do divórcio, ela não está acima da lei do mal menor. E ela não está acima, de forma alguma, da lei da vida. Entende? Pastor, eu me divorciei porque eu descobri que o meu marido era muito incompatível comigo. Não, não é também divórcio por bobagem, é justamente o que Jesus está condenando aqui. A gente hoje tem também divórcios de todo tipo, de toda maneira, como uma grande bobagem. Né? A pessoa acordou com a babada, o pessoal está indo no cartório para separar. Hoje também virou uma grande banalização. E a gente tem que entender que Deus odeia o divórcio e continua odiando o divórcio. Assim como odeia o pecado e você comete todos os dias. Mas a questão é, nestes casos, é necessário você compreender que nestes casos específicos, da lei do mal menor e na lei da vida, o divórcio também se aplica. Tá bom? Porque a gente às vezes fala assim, a pessoa se divorciou por quê? Foi adultério? A gente fala, não. Então, não era para ter se divorciado. Eu conheço pastores que disseram para pessoas, olha, fica casado, não se divorcie do seu marido, ele adulterou, mas ele vai mudar, sabe? Essa é uma decisão pessoal. Minha irmã, o meu irmão, se você foi adulterado, minha irmã, se você foi adulterada, eu não tenho direito como pastor de dizer o que você tem que fazer. Porque para que você volte a reatar o seu matrimônio, precisa haver um perdão genuíno seu com relação ao seu marido. E precisa haver um arrependimento sincero da parte do seu marido ou da parte da sua esposa. Se isso não acontecer, vocês estão fadados a viver novamente as cenas dos próximos capítulos, que é a reprodução do passado. É inevitável. Quem adultera e não se arrepende, vai adulterar de novo. Precisa se arrepender, precisa mudar. Arrependimento é mudar a rota, sabe? E a pessoa que perdoa, precisa perdoar mesmo. Se isso não acontece verdadeiramente, vocês estão em qualquer coisa, menos matrimônio divino. Vocês estão uma união estável, lavrada em cartório, sabe, onde vocês partilham de deveres e responsabilidades, às vezes umas noites de sexo, mas muito mais entre um acordo humano do que como uma bênção divina. Porque não tem perdão, não tem confiança. Você não sabe se você confia, se você não confia, se a pessoa saiu de casa, se ela está ou não com uma outra pessoa. Isso não é casamento, gente. E eu, como pastor, não tenho direito nenhum de falar para você se você tem ou não que perdoar ninguém. E tem muita gente na igreja que fala, não, você tem que perdoar o seu marido, você tem que perdoá-lo. Cara, a Bíblia está dizendo que se você foi adulterado, você tem o direito de decidir se você quer ou não ficar casado. Você tem o direito, não é a igreja não manda nisso. Igreja nenhuma, eu sou pastor de uma comunidade e digo para você em nome de Jesus, a igreja não tem autoridade para definir o que você vai fazer do seu matrimônio. Nós podemos aconselhá-lo e dizer sim a respeito da lei do divórcio, da lei do mal menor, da lei da vida, de que você tome a sua decisão respaldado naquilo que é correto, naquilo que é bíblico. Você não vai se divorciar por causa de bobagem, entende? Mas eu não tenho direito de dizer para você que você tem que perdoar uma pessoa que te adulterou, que você tem que passar por cima, que você... Cara, como assim? Isso é uma questão de confiança, de relacionamento, de matrimônio. Isso é decisão sua.
E o máximo que eu posso fazer é dizer, olha, se você quiser perdoar, amém, estamos juntos, vamos te apoiar. E se você quiser dizer, se você quiser tomar a decisão de falar, olha, não dá para mim, não quero continuar, eu não vou conseguir ter essa confiança de continuar com essa pessoa e ficar pensando se ela vai fazer de novo, se ela não vai, eu não quero isso para mim, você tem o direito segundo a Bíblia. Entende? O que Deus uniu não separe? Claro, óbvio. É óbvio. Assim como Deus não quer que igreja nenhuma se divida, mas de vez em quando acontece. Assim como Deus quer que nenhum pastor faça nenhum mal com a igreja de Cristo, e é o que a gente mais tem hoje, pastor maculando o nome de Cristo dentro de igreja. É claro, Deus odeia os pastores bandidos que roubam das pessoas, e tem pastor bandido que rouba dos irmãos. Entende? Entenda que o divórcio não é para acontecer, mas por causa do pecado humano e por causa da compreensão de que você precisa tomar cuidado dessas leis aí, né? Aqui, ó, né? Você precisa ver isso aí, fazer essa avaliação aí, ó, tô botando aqui na câmera aí, ó, da lei do divórcio, a lei do mal menor e a lei da vida. Você precisa fazer essa avaliação. E a partir do momento que você se encaixa dentro disso, você precisa avaliar se o seu casamento é casamento mesmo, se você quer continuar vivendo nessa vida destrutiva. Entende? Como eu disse, a decisão é sua. Mas isso pode ser de grande prejuízo para você. Perfeito? Esse estudo eu queria fazer sobre divórcio, porque tem muita gente ensinando um monte de coisa errada, um monte de coisa, sabe, completamente equivocada sobre divórcio, dizendo que se você, por exemplo, se você é adulto, eu já vi pastores falando que se você se divorciou, você jamais pode casar de novo. Porque se você casa de novo, você está em adultério. Jesus está dizendo, né, aqui, portanto que Deus, e ele diz, quem repudiar a sua mulher, ele diz, quem repudiar a sua e casar com outra, comete adultério contra ela. Jesus está falando sobre o repúdio. Jesus está falando sobre o homem que banalmente repudia sua mulher, justamente por causa dessas coisas banais, e casa-se com outra pessoa. E muitas vezes deixa a mulher sem nenhuma assistência. E ele diz, e se ela repudiar o seu marido e casar com outro, ela comete adultério. Ela abandonou o marido sem sentido. Isso não é para acontecer. Importante você entender que tudo tem jeito em Cristo Jesus. Mas isso precisa ser uma decisão consciente que você vê que está acontecendo no seu cônjuge também. Não é só em você. Por isso que Paulo diz, e fecho com esse texto de 1 Coríntios capítulo 7. Leia o capítulo 7 de 1 Coríntios, gente. Paulo é claro em dizer, não existe comunhão entre luz e trevas. Se você quiser se juntar com trevas, e não se engane, tem muita gente dentro de igreja que levanta a mão no dia de domingo, que é batizado, até mesmo nessas igrejas doidas, que é batizado no fogo, no poder do Espírito Santo, que é trevas na vida de sua família. Não é porque levanta a mão e diz que é de Jesus, que é de Jesus. Então você precisa entender que o casamento pode ser recuperado? Pode. Seu casamento pode ser recuperado? Pode. Seu casamento pode ser uma grande bênção? Pode. Seu marido esboça vontade de mudança? Ele está mudando? Ele dá provas de mudança? Sua esposa dá prova de mudança? Sua esposa está caminhando por onde? E você está vendo que a vida dela convergiu, ou seja, mudou o caminho, mudou a rota, mudou o sentido, mudou a conversa, mudou os pensamentos? Se isso não está acontecendo, meu querido, vai ser reproduzido tudo de novo. É experiência humana, a gente vê isso todos os dias. O cara que tem problema com sexo, se ele não corrige, ele vai ter problema com sexo a vida inteira. A mulher que tem problema com finanças, se ela não corrigir isso, ela vai ter problemas com finanças, e a gente vê casamentos sendo derrubados por causa de finanças, descontrole financeiro da parte do homem, da parte da mulher. Se isso não for corrigido, o casamento vai embora. Então, meu querido, aprenda. Pode casar de novo? Pode, meu querido. Isso é um acordo de relação humana. Deus não é culpido de ninguém. Deus abençoa aqueles que se aproximam dele em espírito e em verdade para buscar sua orientação. Ok?
Casamento, por exemplo, de Ananias e Safira foi um casamento destrutivo para os dois. Dois mentirosos. O casamento de Áquila e Priscila foi uma bênção. Eles eram líderes da igreja, caminhando junto sob o propósito de servir a Deus. Pesquisa sobre os dois casais e a comparação dos dois. Entende? Se você caminha para Deus junto com a sua esposa, é bênção. Agora, se uma das partes, não precisa ser as duas, se uma das partes procura trevas, a sua casa vai ruir, porque você não segura a ponta do barbante sozinho. Entendeu? Então, essa explicação sobre divórcio ela é importante para que você entenda de uma vez por todas que casamento é uma relação humana e que Deus está sempre disposto a restaurar, abençoar, fazer com que seja a sua casa cheia de bênçãos, de frutos, seus filhos sejam iluminados pela presença do Espírito Santo, mas isso só acontece diante da sua consagração junto com seu esposo. Em alguns momentos, sim, você vai ser suporte para o seu esposo. Em outros momentos, ele vai ser suporte para você. Em alguns casais, pela mulher ter mais tempo de igreja, ela vai ser um suporte maior para o marido, que é novo convertido. Ou, às vezes, o marido um pouco mais sábio vai ser um suporte maior para a sua esposa. Mas os dois estão caminhando juntos. Se não caminham juntos e começa a acontecer questões que nos levem ao mal menor e à lei da vida, antes da lei do divórcio, meu querido, você tem que rever se o seu casamento vale a pena. Se você quiser continuar casado, tem muita mulher que diz, não, eu acho que eu devo continuar casado para a salvação do meu marido. Eu devo continuar casado para a salvação da minha esposa. Posso? Pode. Faça disso seu ministério e sofra. Lembrando que, se ela estiver em adultério e você for condescendente com isso, você também está em adultério. Lembre disso. É isso que a Bíblia diz. Triângulo amoroso na Bíblia não funciona, não existe. Se ela está em adultério e ela se arrependeu, beleza. Se ela tem outro homem, se encontra com esse homem e você é condescendente com isso, você está em adultério junto com ela. Entenda isso. Então, texto de Hebreus, o leito não pode ter mácula. Então você precisa entender que você pode ser uma bênção na vida da sua esposa e ajudá-la, mas os dois precisam caminhar juntos. Se não houver essa compreensão, casamento não vai passar de uma grande mentira, como a gente vê, infelizmente, muitos casamentos dentro de muitas igrejas que não passam de mentira. Entendeu? Então fica o estudo sobre divórcio, um estudo grande, 1 hora falando, mas é importante deixar isso claro, de uma vez por todas, para que você tenha noção de que é relacionamento humano, Deus abençoa quando nós juntos, marido e mulher, nos consagramos, e Deus obviamente não quer o divórcio de ninguém, claro, mas Deus concede concessões, Deus concede exceções, porque Ele sabe que muitas vezes um ser humano é altamente destrutivo para o outro. E nesse caso, o divórcio se faz a melhor escolha. Ah, pastor, mas o senhor defende divórcio? Não defendo divórcio. Eu defendo o casamento até o final. Mas nós devemos entender que, como o homem é pecador, e muitas vezes ele, ao invés de ser bênção, ele é maldição na vida do seu próximo, e às vezes na vida do seu marido, e às vezes na vida da sua esposa, em muitos momentos o divórcio se faz a melhor decisão. Entendido? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, você lance a sua pergunta aí. É um tema bem polêmico. Talvez você pode pensar completamente diferente de mim. Quero ouvir a sua opinião. Coloque aí que eu coloco depois o que eu penso a respeito da sua afirmação e dos textos que você conhece a respeito. Mas é isso que você precisa entender sobre o que Jesus está dizendo, principalmente sobre os judeus que abandonavam as mulheres sem nenhum critério. Tá bom? Semana que vem a gente continua então com Marcos capítulo 10 a partir do verso de número 13, que é uma continuação sobre o aspecto das crianças, e depois algumas questões falando sobre as riquezas, que a gente vai também explicar. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, faça suas anotações, continue lendo e estudando o Evangelho de Marcos, porque esse Evangelho é uma bênção para nós. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.